E neste vídeo, vamos falar de lendas do folclore brasileiro e suas origens. Lembrando que a Quaresma é o período em que essas aparições sobrenaturais são relatadas com mais frequência. Antes de começar, eu gostaria de pedir o seu like. Lobisomens. No vasto e diversificado folclore brasileiro, uma das figuras mais icônicas e temidas é o lobisomem. Essa criatura, meio homem, meio lobo, faz parte do imaginário popular e está presente em inúmeras histórias, especialmente nas regiões rurais do país. A lenda do lobisomem é antiga e tem raízes em mitologias europeias trazidas ao Brasil pelos colonizadores portugueses. De acordo com a tradição, o lobisomem é um ser amaldiçoado que, nas noites de lua cheia, transforma-se em uma criatura feroz, metade lobo, metade homem. Essa transformação é frequentemente atribuída a uma maldição lançada sobre um homem que, entre outras condições, é o 7º filho de uma família de 7 filhos. No contexto brasileiro, o lobisomem é frequentemente associado a vilarejos e áreas rurais, onde as histórias são passadas de geração em geração. Os relatos variam de região para região, mas muitos descrevem o lobisomem como um ser que vaga pelas noites escuras, espalhando terror e causando estragos. Ele é muitas vezes descrito como um homem alto e forte, com características de lobo, como olhos brilhantes, garras afiadas e um uivo aterrador. As histórias do lobisomem no Brasil, muitas vezes, servem como explicações para fenômenos inexplicáveis ou eventos misteriosos, como desaparecimentos de pessoas ou animais, ou a presença de marcas e rastros estranhos. Além disso, essa história carrega significados simbólicos, refletindo medos e ansiedades coletivas sobre o desconhecido e o sobrenatural. No Brasil, os lobisomens se transformam quando o amaldiçoado vai a um espojadouro de animais, tira sua roupa e ali rola. Sua transformação corresponde ao animal que ali esteve. Normalmente é um cachorrão de orelhas grandes, mas pode ser meio porco, touro, etc. Se num mesmo local se espojaram mais de um animal, o lobisomem vira uma mescla deles todos. Quanto mais animais, mais forte ele pode ficar. Em resumo, o lobisomem é uma figura central no folclore brasileiro, representando tanto o terror do sobrenatural quanto a luta eterna entre o bem e o mal. As histórias dessa criatura continuam a ser contadas e reinventadas, mantendo viva uma rica tradição cultural que une elementos do velho mundo com as peculiaridades do Brasil. Mãe Porca e os 7 Leitões. Dentro do folclore brasileiro, uma figura intrigante que aparece durante a Quaresma é a Mãe Porca dos 7 Leitões. Essa lenda, difundida principalmente no interior do país, conta a história de uma porca que dá à luz 7 leitões. De acordo com a tradição, a Mãe Porca dos 7 Leitões é vista como um presságio de desgraças ou maldições que podem ocorrer durante o período quaresmal. A lenda varia de região para região, mas frequentemente está associada a histórias de assombração e aparições. Em algumas narrativas, a Mãe Porca dos 7 Leitões é descrita como uma criatura fantasmagórica que vaga pelos campos e vilarejos durante a Quaresma, assustando os moradores e trazendo maus presságios. Em outras, ela é vista como um espírito protetor que tenta advertir os moradores sobre perigos iminentes. Essa figura mítica pode ter raízes em antigas crenças e superstições que foram adaptadas e incorporadas ao folclore brasileiro ao longo dos séculos. A história da Mãe Porca dos 7 Leitões reflete a rica tapeçaria de mitos e lendas do Brasil, onde o sobrenatural e o cotidiano se entrelaçam, criando narrativas que cativam a imaginação das pessoas. Por fim, é na Quaresma que os espíritos ficam perdidos. Por isso, é comum grupos que fazem a cantoria e a encomenda das almas.
ajudando a encaminhá-las. Outras procissões relembram a lenda da procissão das almas. Dizem que uma senhora muito fofoqueira certa vez viu uma estranha procissão passar. Uma criança lhe deu uma vela que ela guardou e foi dormir. Quando acordou, viu que na verdade recebeu um fêmur humano. Um alerta que ela logo entendeu. Nunca mais futricou a vida de ninguém. A Missa dos Mortos. A lenda da Missa dos Mortos teve origem no início do século XX, por volta do ano 1900, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. No local havia uma igreja chamada Igreja de Nossa Senhora das Mercês de Cima, que era carinhosamente cuidada por um zelador de nome João Leite. Disse que, certa vez, João foi acordado à meio da noite por barulhos que vinham da igreja. O zelador se dirigiu ao local, temendo se tratar de um assalto. Ao chegar lá, em vez de encontrar ladrões, João Leite se deparou com a celebração de uma missa. Quando o sacerdote levantou o rosto para dizer "O Dominus vobiscum", o Senhor esteja convosco, João reparou que seu rosto, na verdade, era uma caveira. Ao observar melhor os fiéis, viu que também eles, que estavam vestidos com uma espécie de capa com capuz e tinham suas cabeças ligeiramente inclinadas para baixo, eram esqueletos vestidos. Assustado, correu para uma porta que dava para um cemitério. João ficou ainda mais surpreso ao ver que essa porta, que estava sempre trancada, nesta noite estava totalmente aberta. Procissão fantasma. Em várias culturas ao redor do mundo, histórias de procissões fantasma permeiam o folclore e mexem com a imaginação das pessoas. Estas aparições enigmáticas são frequentemente descritas como colunas de figuras espectrais, trajadas em vestes antigas, que parecem desfilar silenciosamente durante a noite. Um exemplo célebre é a Processione dei Morti, na Itália, onde relatos sugerem que almas penadas de monges falecidos continuam suas caminhadas ritualísticas. A lenda da procissão fantasma muitas vezes está carregada de significados simbólicos, representando o encontro entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Em outras narrativas, são vistas como presságios de desastres iminentes ou de grandes mudanças. Essas procissões, com suas figuras etéreas flutuando em silêncio por ruas desertas, evocam tanto temor quanto fascinação. No Brasil, histórias de procissões fantasma frequentemente se entrelaçam com a rica tapeçaria de mitos e lendas locais. Nas regiões rurais, são contadas narrativas sobre cortejos de almas que passam pelas estradas de terra batida nas noites mais escuras. Estes fantasmas são às vezes descritos como portadores de velas ou lanternas, iluminando seu próprio caminho de penitência. Mula sem cabeça. A mula sem cabeça é uma das figuras mais enigmáticas e intrigantes do folclore brasileiro. Essa lenda, transmitida oralmente por gerações, conta a história de uma mulher que foi amaldiçoada e transformada em uma mula sem cabeça como castigo por seus pecados. De acordo com a lenda, a mula percorre campos e florestas durante as noites de quinta para sexta-feira, soltando labaredas de fogo pelo lugar onde deveria estar sua cabeça. Seu galope é tão feroz que pode ser ouvido a grandes distâncias, assustando viajantes e moradores próximos. Muitas versões da história dizem que a maldição ocorre porque a mulher teve um relacionamento com um padre, quebrando um voto religioso sagrado. O encantamento desaparecia no terceiro cantar do galo, pois nesse momento a mulher voltava à sua normalidade, geralmente exausta e ferida. Para retirar a maldição que recaía sobre a pecadora, alguém deveria arrancar os freios da mula ou furá-la com algum objeto pontiagudo, a fim de tirar-lhe sangue, mesmo que fosse apenas uma gota. Apesar de ser uma figura assustadora,
A mula sem cabeça também traz consigo um forte caráter simbólico, refletindo questões de moralidade, religião e as consequências de atos. E você? Já presenciou algo sobrenatural na Quaresma? Deixe nos comentários. Gostou desse vídeo? Nos siga para mais vídeos como esse.